A presença do Senhor é notória nesse lugar. Sejam bem-vindos ao Culto da Laje. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Abre a tua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos, capítulo 28. E enquanto você vai procurando, eu quero louvar a Deus essa oportunidade de mais uma vez fazer menção da palavra do Senhor. Louvando a Deus pela vida de quem está na direção desse culto, ao pastor, pela vida da irmã que nos convidou, tua casa, tua família e a todos que aqui estão presentes. Quem achou, diga glória a Deus. Vou pedir para o meu amigo do teclado vir aqui para ele tocar um louvor para mim em seguida, amém? Quem achou, diga glória a Deus. E vai dizer assim o texto: e havendo escapado, souberam que a ilha que se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque nos acenderam uma grande fogueira e nos recolheu a todos, por conta da chuva que caía e por conta do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de gravetos, pondas no fogo, uma víbora fugiu ao calor e lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo a víbora pendurada, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida. Viu como ele escapaste do mar, viu como ele escapaste da justiça, viu como ele escapaste do naufrágio. Será que ele escapará dessa víbora? Mas Paulo, não dando ouvidos, elevando a tua mão o mais alto possível, não padeceu de nenhum mal, tacando a víbora no fogo. E você toma o teu lugar, adorando, glorificando e exaltando aquele que é digno de toda a honra e de toda a glória. Com muito carinho, se possível, pegue na mão desse irmão que está na tua direita, pegue na mão desse irmão que está na esquerda e diga para ele: que bom que você veio. Agora diga para ele: quem tem graveto tem livramento do Espírito Santo. Diga para ele: quem tem graveto tem livramento do Espírito Santo de Deus. Graveto eu ainda alcanço de joelho no chão e rosto no pó. Eu quero adorar o Senhor e nós já entramos na palavra. Se possível, feche teus olhos, coloque a mão no teu coração e deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu olhar perfeito sempre esteve repousado em mim. Seu passa pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro
eu estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é meu porto seguro. Segure na mão de quem está do teu lado e diga para ele: você está aqui pela graça. Se não for a graça, a gente nem levanta da cama. É a graça que nos renova, é a graça que nos envolve. Então cante para ele. Recai em tua graça, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, Deus. Recaio de novo em tuas mãos. E que graça é essa? Essa graça é favor imerecido. E essa graça te abraça, e essa graça te renova, e essa graça te envolve e te coloca de pé quando tu pensas em parar. Essa graça foi derramada na cruz do Calvário. E alguém disse: acabou, mas no terceiro dia a graça estava de pé. Diga para esse irmão: essa graça te envolve, essa graça te renova. Oh Espírito Santo, recaio de novo em tuas mãos, recaio em tua graça, Deus. Recaio de novo em tuas mãos. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Você pode aplaudir aquele que é digno de honra. Deus abençoe. Faz um fundo para mim pregar, por gentileza. Fazemos menção de uma poderosa palavra. E eu sentei ali, eu falei: Jesus, o que eu ministro? E eu pensei,
e ministrar Marcos 10, 46. E a irmã trouxe, Deus falou comigo, não é essa a mensagem. A mensagem que eu tenho para esse culto é em Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. Se eu pudesse dar um tema a esta mensagem, o tema qual eu daria era: Deus afunda o barco, altera a rota, só para nos dar livramento. Nós entendemos que em Atos capítulo 28, Paulo está na ilha de Malta. Só que quando nós vamos contextualizar o capítulo 28, nós vamos ter que retroceder no 27, porque o destino de Paulo não era Malta, o destino de Paulo era Roma. Atos capítulo 27, Paulo está sendo perseguido por Roma. Paulo está sendo afrontado por Roma. Roma a todo custo que é a cabeça de Paulo, porque quando nós falamos de Paulo, nós falamos alguém que servia a Roma, alguém que perseguia, alguém que açoitava e alguém que aprisionava o povo de Deus e até decapitava. Deus tem um encontro com Paulo em Atos capítulo 9 e há uma convenção e uma mudança de caráter na história de Paulo. Agora Paulo está servindo ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ou seja, ele não persegue mais, ele é perseguido. Ele não afronta mais, ele é afrontado. Ele não decapita mais, ele morre decapitado ao fio da espada. Se tu contextualizar Atos capítulo 27, ele está dentro de uma embarcação, porém o texto diz que ele não está como tripulante, ele está como prisioneiro. Ou seja, a geografia do contexto de Paulo é desprovida, o cenário é improvável. Mas eu amo o texto sagrado, porque Deus não trabalha com geografia e Deus não trabalha com cenário. Deus trabalha comigo e com você, com cenário pequeno, geografia improvável, mas com promessa grande. Eu vou repetir porque o meu amigo entendeu. Talvez tu chegou e diz: a minha geografia é improvável, o meu cenário é improvável, não tem como acontecer, não tem como mudar. E Deus está dizendo: você está no lugar certo, no ambiente certo, na geografia certa e no cenário certo, porque Deus não precisa de cenário para operar milagre. Deus precisa de você dentro do cenário para cumprimento de promessa. Então, com muito carinho, alguém já entendeu? Segura na mão dessa linda e desse lindo que está do teu lado e diga para ele: teu espaço é pequeno, a tua geografia é improvável, mas a tua promessa é grande. Diga para ele: está preparado? O teu cenário não anula a promessa, a tua geografia não anula a promessa. É Deus dizendo: eu vou fazer o cenário improvável virar promessa grande. Oh, aleluia! Para mim contextualizar Atos capítulo 27 e Atos capítulo 28, eu retrocedo no livro de Atos capítulo 1. Livro de Atos todos aqui conhecem, ele é escrito pelo nosso amigo Dr. Lucas. Lucas, quando começa a escrever o livro de Atos, vai dizer, historiadores, a história que Atos é uma continuidade do livro de Lucas, porque o livro de Lucas ele vai ser encerrado falando da ascensão de Cristo. O livro de Atos vai dar início falando da ascensão de Cristo. Então ela é uma parte da segunda parte do livro de Lucas, o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, quando nós entendemos o livro de Atos, nós entendemos que Atos ele é composto por 3 chaves. A primeira chave composta do livro de Atos é o Espírito Santo de Deus. Do capítulo 1 até o capítulo 28, você vai ver a grandeza do Espírito Santo de Deus. Capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, o que está falando sobre o Espírito Santo? Após a ascensão de Cristo, o céu se abre, Jesus vai subir, e quando Jesus está subindo, o texto diz em Atos capítulo 1 que o povo estava se preparando para os dias de Pentecoste. Pentecoste do original, 50 dias, e dentro desse cenário de preparação, o texto diz que aproximadamente 500 pessoas estavam dentro do cenáculo. Quantas pessoas? 500. Aí eu amo o texto, porque Deus nunca fez exceção de pessoas, porque o texto diz que o céu se abriu, Jesus subiu e
todos viram Jesus subindo. E a promessa que ele faz: eu vou ao Pai, mas enviarei o Espírito Santo, aquele que batiza, aquele que consola e aquele que levanta. Afirmativa de promessa em Atos capítulo 1. Atos capítulo 2, o texto vai dizer: e cumprindo-se os dias de Pentecoste, estavam todos reunidos em uma só voz, em uma só adoração, quando de repente sobrevém o vento forte e impetuoso, que encheu toda a casa, e foram repartidas a língua como línguas de fogo. Eu não entendi porque a senhora disse que Deus não faz acepção de pessoas, porque em Atos capítulo 1, 500 pessoas aproximadamente, Atos capítulo 2, e 120 foram cheias do Espírito Santo. Se Deus não faz acepção de pessoa, porque entre 500 apenas 120 foi cheia, é porque Deus te faz a promessa, mas não te obriga a guardar a promessa. Deus diz que vai curar, mas não te obriga a vir no culto da segunda. Eu não entendi. Tem gente que começou com você, só que no meio da caminhada não aconteceu a promessa de Deus. Aí diz: eu vou parar, vou ficar em casa, vou assistir da minha casa. E Deus está dizendo: mas para 120 que veio nesse culto debaixo de uma promessa, eu tenho uma palavra liberada. Alguém já levantou a mão aí? Qual é a palavra? Quem fica conta milagre, quem fica recebe promessa, e quem fica dá culto de ação de graça. Eu vou repetir: quem é você nessa noite? 380 que está do lado de fora, ou 120 que está aguardando o cumprimento de promessa? Se você tem 120, joga a mão para o alto, porque o céu está liberando isso. Está liberando o quê? Quem fica vai contar milagre, quem fica vai dar culto de ação de graça, e quem fica vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Você consegue bater na mão desse irmão com muito carinho? Bate aqui, meu pastor, e diga para ele: está preparado? Porque entre 500 você é o 120 remanescente. Orabadaya Súria. Deixa eu repetir: entre muitos que começaram, você é o remanescente que permaneceu. Eu estou pregando para quem está permanecendo debaixo de promessa, e Deus dizendo: está permanecendo debaixo de promessa? Aguarda, porque não finda o ano sem você contar o que o céu liberou para você. Eu amo o texto, porque o texto me diz dessa forma: foram cheios. Irmãos, nós somos pentecostal. Quem aqui não gosta de fazer barulho no reino? Quem aqui não gosta de falar em mistério? Quem aqui não gosta de dar lugar para o Espírito Santo? Mas tem gente que diz: eu sou cheio porque eu falo em línguas, rodo e pulo. Não! Ser cheio do Espírito Santo vai além de pular, rodar e entregar a profecia. Me dá um contexto de base bíblica. Atos capítulo 2. Quando você pega Atos capítulo 2, a continuidade dele diz que João estava dentro do templo, diz que Pedro estava dentro do templo, e o texto diz que após eles saírem, alguém diz para ele: ei, tu tem uma esmola para me dar? Aí ele olha e diz: hoje não, porque quando eu era vazia eu tinha esmola, mas quando eu venho para o culto da laje eu tenho palavra liberada. Deixa eu repetir: quem vem para o culto não tem esmola, quem vem para o culto tem palavra do céu. Pegou ali, vou repetir: hoje não tem ouro e hoje não tem prata, hoje tem a palavra. Qual é a palavra? Levanta e anda, levanta e glorifica. É Deus dizendo: está preparado? Eu estou te enchendo do lado de dentro para você dar resultado do lado de fora. Quem é cheio não fica calado. Lembra do nosso amigo Pedro? Após ser cheio, ele sai do lado de fora. Por que ele sai do lado de fora, missionária? Porque do lado de fora tem alguém precisando de palavra. Pega na mão da Linda e do Lindo e diga para ele: você não entendeu a fiação ainda? É Deus dizendo: eu estou te enchendo aqui.
da minha graça, da minha presença e do Espírito Santo para você dar resultado do lado de fora. Eu não entendi. Pedro chega e diz: agora eu sou cheio. E quando ele é cheio, ele não fica de boca fechada, ele dá sermão. E no primeiro sermão que ele dá, aproximadamente 5.000 almas se rende ao Senhor. Não entendeu? O sermão dele não é: Deus vai te dar casa, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar conta. O sermão dele é: arrependei-vos, arrependei-vos, que o caminho ainda é estreito e a porta também. Arrependei-vos. Quem é cheio se enche dentro e ganha do lado de fora. Olha para a linda e para o lindo, vai. Diga para ele: quem é cheio se enche aqui e dá resultado do lado de fora. Diga para ele: quando você começar a entender que tem palavra liberada, Pedro ganhou 5.000, eu vou ganhar 10.000. Pedro ganhou 6.000, eu vou ganhar 20.000. Não entendi? É eu liberando palavra e o céu salvando. É eu liberando palavra e o céu renovando. É Deus dizendo: se enche aqui primeiro. Se nós contextualizar Atos, nós vamos entender que o livro de Atos ele é composto por essas 3 chaves. Primeira chave: Espírito Santo, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6. Você vai ver o Espírito Santo curar, renovar. Vai ver o Espírito Santo ressuscitar Dorcas. Olha só, você vai ver o contexto do capítulo 1 ao 28. A grandeza do Espírito Santo. Não dá para contar quantas vezes é citado o Espírito Santo dentro do livro de Atos. A segunda chave do livro de Atos é Paulo. Paulo ele é citado 57 vezes no livro de Atos. E a chave que eu quero ministrar é Paulo. Terceira chave, eu disse, são 3 chaves, é Pedro. Pedro é citado 47 vezes. Não vou falar sobre Pedro, só apenas sobre Paulo. Nós entendemos que quando nós falamos de Paulo, à minha vista, o texto não me diz, é o meu estudo, à minha vista. Se alguém pergunta: Aline, da Bíblia, quem é o personagem mais improvável à sua vista? À minha vista é Paulo. Como eu disse, ele era perseguidor, açoitador. Ele era aquele que decapitava, ele era aquele que aprisionava, aquele que perseguia o povo chamado povo de Deus. Paulo ele é conhecido pelos gregos, Paulo é conhecido pelo povo de Deus. Paulo ele é conhecido pela teologia como uma besta fera. Onde se ouviu o nome Paulo, fecha a janela. Onde se ouviu o nome Paulo, corre, porque está vindo um matador de crente. Mas eu amo esse Deus, porque enquanto alguém olhava para ele e diz: não tem expectativa, não tem jeito, não tem mudança, o céu estava dizendo: tem jeito, tem expectativa e tem mudança. Não entendi, é que alguém olhava para ele e falava: não tem jeito, e Deus está dizendo: tem jeito porque é meu. Não tem mudança, Deus estava dizendo: tem porque me pertence. E quando nós falamos de improváveis, nós trazemos à memória o livro de Mateus. Porque o livro de Mateus, Mateus capítulo 27, Jesus veio à terra. E Jesus, quando desce na terra, ele vem sobre uma promessa, a promessa de Gênesis. Quando o inimigo ele engana os olhos e os ouvidos da mulher, ele não queria tirar o éder do homem e da mulher, ele queria romper o elo de aliança entre Deus e o homem. E agora ele está comemorando dizendo: venci. Só que enquanto o céu dizia venci, Deus se levantava como leão para dizer: tu enganou os olhos e os ouvidos da mulher, mas será do ventre do fruto de uma mulher que eu vou enviar um que vai pisar na cabeça da serpente. Mateus 27, esse um é Jesus de Nazaré, aquele que restabeleceu a aliança entre Deus e o homem. Eu amo esse texto, porque quando Jesus andou na terra, Jesus curou, salvou, libertou, transformou. Jesus apregou amor, a bondade, benignidade, cura, restauração. Você vai ver a grandeza de Jesus de perto, de longe. Só que aqui na terra, quando Jesus anda, ele escolhe 12 discípulos a dedo, e os 12 que ele escolhe são todos improváveis. Jesus não escolheu engravatado, doutor, não. Jesus só escolheu quem o homem não queria. Me dá uma base. Levi é conhecido como Mateus, era cobrador de impostos. Ele era desdenhado pelo homem, ele era menosprezado pelo homem, ele era esquecido. Ninguém queria estar do lado dele, ninguém queria sentar e compartilhar banquete com ele. Vamos trazer para uma linguagem atual: ninguém queria
tirar selfie como meu amigo tirou com o amigo dele ali. Não, ninguém queria estar do lado dele. Aonde ele chegava, o povo se levantava. Aonde ele chegava, o povo desdenhava. Mas se eu fosse você, ainda dava glória no atacado e no varejo. Porque, missionária, porque aonde o homem não quer, Jesus disse, é meu. Aonde o homem não viu, Jesus disse, me pertence. Eu vou repetir, ainda bem o que? Ainda bem que o homem não te viu. Ainda bem que a sociedade não acreditou. Ainda bem que a vizinhança apontou. Porque aonde o homem não viu, Jesus disse, é meu, é meu, é meu, é meu, é meu. O homem não te escolheu, mas o céu já te levantou. Você consegue pegar na mão de alguém que está na tua direita, na mão de alguém que está na tua esquerda? Segure e vai. E diga com carinho, ainda bem. Não está falando muito baixo, diga para ele, ainda bem que ninguém te viu. Ainda bem que ninguém te enxergou. Ainda bem que te apontaram. Ainda bem que te julgaram. Ainda bem que disseram que não ia sair nada. Eu não sei nada de você, mas eu vinha no carro e Deus dizia para mim, entre os improváveis eu levantei ele. Entre os escolhidos eu levantei ele. Entre os esquecidos eu lembrei da história dele. Alguém olhou e te deu braço. Disseram, daí não vai sair nada. Mas eu te resgatei. Eu te escolhi e eu te levantei. E tu tá achando que eu te chamei para ficar sentado? Não, eu te chamei para obra. Já deram prazo. Já disseram que você não ia permanecer. Já apontaram e disseram, é fogo de palha. Já disseram que nada ia dar certo. Mas toda vez que o homem apontava, eu pegava nas tuas mãos. Toda vez que alguém tramava, eu entrava no campo de guerra. E Deus diz assim, eu não te chamei por trás, eu te chamei para a linha de frente. Tu entende que Deus está falando contigo? Te chamei para a obra. Te chamei para a minha vontade. Deus vai fazer um reboliço aqui nesse lugar. Tu não vai entender nada, mas não é para entender. Porque o reboliço que Ele vai fazer é para te levantar. O reboliço que Ele vai fazer, diz o Senhor, é para te chamar como ganhador de alma. Eu não te coloquei aqui em vão. Eu sei do teu passado. Eu sei das tuas marcas. E eu sei da onde eu te ranquei, diz o Senhor. Se prepara, porque não vai findar esse ano sem eu cumprir o meu propósito sobre a tua vida. Eu vejo um óleo descendo sobre a tua cabeça e Deus dizendo, se prepara, porque o céu está te analisando. Se prepara, porque Deus está te analisando. Se prepara, porque o que eu tenho para você é algo grande ministerialmente. Se prepara para a novidade do alto. E o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem, é o que eu reservei para a tua história. Operando Deus, ninguém pode impedir. Você pode pegar na mão desse irmão, segure na mão dele com carinho, com autoridade, e diga para ele, ainda bem que foi desprezado. Ainda bem, que ninguém te notou. Ainda bem que não colocaram lugar preferencial para você. Porque aonde ninguém quer, o céu chegou primeiro. Eu vou repetir isso aqui. Foi vendido, mas não foi esquecido. Armaram para matar, mas Deus preparou o livramento. É Deus pregando para alguém para dizer, foi vendido, foi esquecido, mas eu cheguei primeiro na tua cidade, te levantei, te dei um banho de misericórdia e disse, é meu, me pertence. Deus, Ele vem para improváveis, e a prova disso é Atos 9,
Atos 9, Paulo vai chegar até o sacerdote e ele pede cartas, porque nessas cartas ele quer ir para a cidade de Damasco, concentração do maior número de pessoas que proclamam o evangelho de Cristo. Olha que lindo esse texto, olha aqui, que coisa maravilhosa. Ele ganha carta, meu pastor, sobe no cavalo e ele está indo açoitar, aprisionar e decapitar o povo chamado povo de Deus. Só que enquanto ele está indo para matar, Deus já estava se levantando para preparar o livramento. Eu vou repetir. Enquanto alguém estava armando, Deus estava se levantando para fechar a cova. Pega na mão desse irmão e diz: a tua vinda hoje não foi em vão. Enquanto o inimigo arma a cova, Deus está preparando o livramento. Enquanto o inimigo arma, Deus se levanta com justiça. Eu vou repetir isso aqui. O inimigo tramou, mas a justiça de Deus chegou primeiro. Olhe para cá. Não mexe, não me dá um choque térmico. Olhe para cá. Nós entendemos o contexto, que Deus, ele tem um encontro com Paulo, e o texto diz que Deus se levanta e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Vamos lá, Atos 9, Paulo pede carta. Atos 9, 6, 7, 8, Deus se levanta e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Vem cá, o nome dele foi mudado? Não. O nome original dele é Saulo, nome de batismo, nome de origem, nome de raiz. Só que ele foi criado por Roma. Eu não sei qual é a palavra que vocês usam aqui, mas em São Paulo, quando alguém quer saber o seu sobrenome ou como você é conhecido pelo ambiente que você mora, a pergunta é: qual é o seu vulgo? Então vamos numa palavra chula. Qual era o vulgo dele? Paulo, perseguidor, açoitador, aprisionador, aquele que matava. O homem deu uma legalidade pelo que ele foi criado, mas o céu já sabia o contexto da história dele. Deixa eu repetir, é que tem alguém que te olha pelo teu passado. É que tem alguém que coloca nome pela sua situação. É que tem gente que coloca nome pelo contexto que você está vivenciando. Deixa eu repetir para você pegar isso aqui com gosto. É que alguém está olhando o teu momento e está dizendo: o momento dela é de fracasso, o momento é de perca, o momento é de dor. Mas eu vim com uma mulher de Deus para dizer para você: você não é o momento que você está vivenciando. Você não é o que alguém apontou porque você é. Você não é o que a sociedade diz. Você não é o que o homem diz. Você não é o que o homem falou que você é. Eu estou pregando para alguém que saiu da tua casa e traz traumas, traz dores, traz palavras que foram proferidas, e Deus está dizendo hoje, nessa noite, eu desci aqui para dizer: você não é o trauma que tu está carregando. Você não é a dor que te geraram. Você não é o fracasso que te lançaram. Você não é a mãe que não deu certo. Você não é o filho que não deu certo. Você não é a depressão que te lançaram. Eu sou o que é missionária. Eu sou o que o céu me chamou para ser. E eu sou o que? Eu sou filha por direito e por herança. Eu não sou a dor, eu sou a bênção. Eu não sou o trauma, eu sou a vitória. Eu não sou a depressão, eu sou a alegria por onde eu passo, porque eu sou filha por direito e por herança. Você pode pegar na mão dessa pessoa que está do teu lado. Diga para ela: você não é as palavras que foi proferida. Você não é o trauma da tua infância, meu Deus. Você não é a dor que te geraram. Você não é a mãe que não deu certo. Talvez eu estou pregando para alguém que chegou aqui debaixo de trauma, e Deus está dizendo: você não é o trauma. Você não é a dor, você não é o choro.
Você é o que eu te chamei para ser. Bate no peito e diz: eu sou filha por direito e por herança. E se ele me chamar de filha, ninguém retira o nome que ele tinha. Eu sou o que o meu pai me chamou para ser. Deus tem um encontro com ele. Deus muda caráter. Deus muda personalidade. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: todo aquele que eu tenho encontro, se o caminho era torto, agora é reto. Eu amo meu amigo Paulo, porque Paulo ele não prega por agenda. Paulo ele não prega para ter nome. Paulo ele prega a verdade genuína. Doa onde doer, quebra onde quebrar. Paulo ele é tão ousado que, se você quiser conhecer Paulo, o livro de Coríntios, ele fica 12 epístolas brigando contra o judaísmo, brigando contra Quibá, brigando contra Dalit. Ele chega em Pedro e diz: ei Pedrão, que negócio é esse? Para de ser hipócrita, Pedro. Opa, por quê? Quando você está com judeu, você quer ser judeu? E quando está com gentil, quer ser gentil? Não dá para cochear em dois pensamentos. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para dizer: hoje eu estou, amanhã eu não estou. Hoje eu sirvo, amanhã eu não sirvo. Não. Ou você é, ou você não é. O texto vai dizer: ou eu sou quente, ou eu sou frio, porque morno ele vomita. Não dá para agradar gregos e torianos. É melhor agradar o Espírito Santo de Deus. Então, com muito carinho, pega na mão desse irmão e diz: e aí? Vai sair do muro? Vai se posicionar? Vai ficar na rota certa? Ou vai cochear em dois pensamentos? Agora diga para ele: tem notícia do céu. Qual é a notícia? Quem se posiciona não morre no meio da guerra. Quem se posiciona tem livramento no campo de batalha. Quem se posiciona não padece no meio da guerra. Quem se posiciona tem livramento para ti e para tua casa. Tem livramento para ti e para o teu filho. Crente posicionado, a casa permanece de pé. Base Josué, capítulo 6, verso 20. Há uma casa de uma mulher posicionada. Quem é essa mulher? Raabe. Ela abriu a porta para espiar. E o livramento é porque ela abriu a porta? Não. Porque quando ela abre a porta, ela guarda os espelhos assim: eu não conheço Deus de andar, mas conheço de ouvir. E eu sei que essa cidade vai desmoronar. Só que tem um porém. O que eu faço para que esse Deus que eu ouvi falar tenha de misericórdia da minha casa? Olha aqui, ele poderia dizer: você já fez tudo, abriu porta. Mas ele não tinha medo de dizer: você quer livramento para a tua casa? Então vamos lá, deixa a mentira, deixa o engano, deixa a prostituição. Eita, deixa de barganha, deixa de ficar no meio termo, se posiciona. Eu vejo o Raabe dizendo: eu largo tudo para que haja misericórdia da minha casa. Que é novidade, quem é do mundo espiritual entende isso aqui, meu amigo. É tudo isso que você quer mesmo? É. Então é o seguinte: se tu largar hoje, a notícia é essa. Qual a notícia? A cidade vai desmoronar. Mas manda um recado para a casa de Raabe. Quem é Raabe entende isso aqui. Qual é o recado? Manda pôr um fio de escalate na janela da casa dela. Porque quando a guerra tomar conta da cidade, o inimigo tentar rodear a cidade, quando bater de frente à casa dela, vai dizer: essa casa, Arabaia, Súria, essa casa eu não toco, esse povo eu não toco, no filho eu não toco, no casamento eu não toco, na família eu não toco. Por quê? Porque a casa dela está guardada. Alguém entendeu isso aqui? É Deus dizendo: nessa noite não tem fio de escalate, mas tem o sangue do Cordeiro. Sabe por que ninguém vai tocar? Porque meu sangue chegou lá primeiro. A minha graça.
Ninguém toca. É Deus pregando para dizer: está preparado? O inimigo rodeando a cidade. Mas quando ele chegar na porta da tua casa, perto do teu filho, ele vai dizer: aqui eu não posso tocar. Não, pega na mão dessa linda, segure. Diga para ele: nessa noite, não é o fio de escarlate, é o sangue do cordeiro que chegou lá. Quando tentar tocar lá, não vai tocar. O meu amigo ali entendeu, glória. Se tem um comigo, eu continuo, aleluia. Não vai tocar. Eu vou repetir. O inimigo estava rodeando a casa e dizendo: agora eu toco, porque agora eu paraliso ela. Agora eu toco, porque agora eu paraliso ele. Agora eu toco, porque eu mexo no filho. E Deus está dizendo: mexe não, porque quando ele chegar, o meu sangue já estava lá. Primeiro tem livramento. Tem livramento. Quem é o primeiro a pegar isso aqui? Tem livramento. O teu filho está guardado. A tua filha está guardado. O teu casamento está guardado. A tua casa está guardada. Ó carabadaia, súria darabaçaia. Pega na mão desse irmão. Fala para ele: quem se posiciona tem livramento de Deus. Diga para ele: a tua casa está guardada. Você quer ver que o mesmo Deus que habitou em Josué 6:20 habita na atualidade? Nós abrimos a internet todos os dias. Quem se deparou com uma cidade que pegou fogo aqui, lá nos Estados Unidos, viu na rede social? Você viu? E o que é incrível, a cidade inteira pegou fogo. Todos da cidade não adoravam a Deus, não prestavam culto. E dentro dessa cidade tinha um servo do Senhor. Quem não viu, vai lá para o YouTube ver. A única casa que ficou intacta foi do servo do Senhor. Se não entendeu, eu vou repetir. É porque quem está posicionado se enquadra em Salmos 91. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas a minha casa é guardada pelo sangue do Cordeiro. Dorme tranquilo, porque o Deus de livramento já está na casa. Dorme tranquilo, porque o guarda de Israel, ele não dorme, ele vigia a tua casa de noite, noite e dia. 5 minutos eu encerro. Eu amo o texto, porque o texto me diz que Paulo ele é posicionado. Paulo chega no ambiente e ele não se conforma. Que negócio é esse? Eu aprendo com o nosso amigo Paulo que evangelho não é conforto, evangelho é confronto. Evangelho não é sombra e água fresca. Evangelho é luta todo dia, mas vitória na cruz do Calvário. Aonde ele chega, se tem algo errado no ambiente, ele repreende. Você vai ouvir falar de Paulo no começo da sua trajetória. Quando ele chega no ambiente, havia uma mulher com espírito de adivinha, ele expulsa, mexeu com o poder aquisitivo. Isso aqui é mensagem para outro dia. Mexeu com o poder aquisitivo, parou dentro da prisão junto com Paulo e Silas. Atos capítulo 16, verso 25. Perto da meia-noite, um olha para o outro: vamos orar, vamos cantar, estou quebrado, estou arrebentado. Mas é assim, se a gente adorar, Deus faz. E se a gente adorar, Deus vai fazer do mesmo jeito. Ou seja, a gente vai adorando. Por quê? Se a gente viver, a gente continua dizendo que Ele é santo. E se a gente morrer, a gente entra no céu cantando santo, 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 santo. Nós entendemos que Paulo agora está a serviço do rei. Atos capítulo 27, nós lemos capítulo 28. Atos capítulo 27, Roma que é a cabeça de Paulo. Ele está dentro de uma embarcação, um ambiente desprovível, cenário pequeno. Ambiente que você olha e diz: não vai dar certo, não vai fluir, não vai para frente. E o texto é tão lindo que ele, como prisioneiro, o capitão da embarcação dava ouvidos, porque sabia que quando Paulo abria a boca era a mensagem de Deus. Entende isso? Roma que é a cabeça de Paulo, só que Deus está dizendo: ainda não é hora. Eu ainda tenho obra para ser concretizada com você.
O texto diz que Deus se apresenta a Paulo. E quando Deus se apresenta a Paulo, dentro de uma embarcação, Deus diz: Paulo, diga que esse barco vai afundar. Diga que esse barco vai naufragar. Era para Paulo se descabelar. Era para Paulo bater desespero na alma. Você já olhou para alguém que você sabe que o barco dessa pessoa está afundando? Você já olhou para alguém que você sabe que o barco dela está naufragando? Aí você olha e diz: mas como consegue adorar no meio da tempestade? Como consegue adorar com o barco naufragando? Como consegue dizer que ele faz em meio a tanta luta? É porque a gente se enquadra em que Deus falou para Paulo. Você olha e vai dizer para alguém: olha, o barco está afundando. E quando a gente ouve notícia que o barco está afundando, nós queremos fazer que nem os marinheiros. Atos capítulo 27, vamos pular, vamos sair do barco, vamos abandonar o barco. E Paulo está dizendo: ninguém sai do barco, ninguém pula do barco, ninguém vai para fora do barco, porque Deus disse que o barco afunda, mas não é para morte, é para livramento. Deixa eu repetir: 273 homens a bordo, e Deus dizendo: o barco vai afundar. Aí alguém está dizendo: nós vamos morrer. Deus está dizendo: não, fica tranquilo que ninguém dentro da embarcação vai morrer. Pega na mão desse irmão que tu não entendeu. É Deus dizendo para você: quem é que está no barco com você? A tua casa. Quem é que está no barco com você? O teu casamento. Quem é que está no barco com você? Os teus filhos. Deus está dizendo: eu afundo, mas não é para morte. Eu afundo, mas é para livramento. Eu afundo, não é para perca. Eu afundo para dar uma rota nova. Cadê a Ayla? Chama a Ayla para mim, por favor. Isso. 20 de janeiro. Eu estava na minha casa. Para quem não sabe, eu cuido do meu pai, que está passando pela enfermidade de um câncer no intestino. E meu pai, além do câncer, os rins dele parou. Hoje nós dividimos, eu e a minha irmã, para cuidar dele. No dia 20 de janeiro, eu me levantei, meu pai estava sentado, dormindo sentado. E eu olhei para ele e falei: o que está acontecendo? Quer ir no hospital? E ele estava muito inchado. Ele: não, estou bem. Estou só com falta de ar. Ela, vem aqui, rapidinho. Estou só com falta de ar. Sente aqui rapidinho para a mãe falar com você. Falei: tudo bem. E o dia inteiro meu pai mal. Fui pregar à noite. Falei: pai, vamos no hospital. Não, filha, não vou. Amanhã eu faço hemodiálise, porque ele tem quantidade de líquido. Mas pensa o velho abençoado. Ele não pode beber, mas ele bebe água o dia inteiro. E amanhã eu tiro o líquido e eu fico tranquilo. Fui para a igreja. No meio da mensagem, eu comecei a chorar. E o meu filho mais velho me acompanhou. Ele fez assim. Falei: não sei, uma angústia. Quando eu terminei a mensagem para pôr o material, meu filho falou: mãe, nem põe o material, vamos embora. O vô passou mal. E o vô está no hospital. Quando eu cheguei na emergência do hospital, a cena que eu vi foi meu pai sendo entubado com um monte de aparelho. E antes de apagarem ele ficava água, água, água. E não conseguia respirar. E eu tinha que sair, mas eu falei: doutor, deixa eu dar um beijo nele. E eu não dei um beijo, mas eu ajoelhei na cama. E eu falei: Deus, eu ainda não me preparei para perder. E eu me lembro que a reação do médico foi fechar a cortina. Em vez dele sair, foi levantar a mão. E ele disse: ele precisa de uma UTI com urgência. Nós saímos de lá e começou uma luta de 43
3 dias, meu pai internado. E eu me lembro que quando a gente conseguiu a UTI para ele, o doutor disse assim: olha, precisa fazer um cateterismo com urgência. Assim, nesse termo. Só que ele não vai sair da mesa do cateterismo. Não tem como ter vida aqui. E era para mim, como mulher de Deus, dizer: a última palavra vem de Deus, mas eu não tive força. Peguei o papel e saí. E naquele dia, estava beirando já o mês de março. Eu estava para vir para o Rio. Tinha uma viagem para Minas em começo e Curitiba. Quando eu sentei, eu entrei na garagem. Uma parte é coberta e outra parte é aberta. Eu deitei no chão da minha garagem. E eu comecei a chorar. Aí essa menininha aqui, ó, que você está vendo, meu docinho, saiu de lá dentro e falou: o que foi, mãe? Falei: o vô está indo embora. Ela olhou para mim, pegou na minha mão e falou: vem, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu falei: para, ela. Olha para o céu. Falei: que é isso, filha? Qual foi a palavra que você usou para a mãe? A eternidade é logo ali. Se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, continua sendo Deus. Eu olhei para ela e falei: a mãe não consegue. Ela falou: consegue. Aí desceu uma autoridade nessa menina, que ela disse para mim: sabe por que você consegue, mãe? Porque é você que diz que Deus faz quando a gente adora. E agora é hora de você viver o que você prega. Então primeiro, põe a roupa. Prende o cabelo, que eu sei que você está nos dias difíceis de guerra. Chora pregando. Mas ai que Deus vai mover. Quando eu saí, ela falou assim: agora vem cá, antes de você entrar, assina o papel que o médico mandou. Eu olhei para ela e falei: que papel? Ela: você sabe que papel? Quem tem o controle é Deus. Assinei 5 horas de cateterismo para um cateterismo de 4 horas. Ele teve um AVC na mesa de cateterismo. Era para o meu pai não andar, não falar e não se mover. Mas o Deus que disse que afundava o barco é o Deus que disse: estou dando o livramento. No dia seguinte, o hospital me ligou: tem como alguém vir buscar o seu João? Como assim? Traz roupa e vem buscar, porque está de alta. Quando eu cheguei e olhei para o seu João Batista do Nascimento, filho, ele dizia: eu quero ir embora, que eu estou com fome, mulher, eu estou sem comer, não sei como. Ai! Deixa eu te dizer uma coisa: o Deus que afundou o barco foi o Deus que deu um direcionamento novo. O Deus que afundou o barco disse para mim: ninguém vai morrer. E Ele está lá sendo cuidado para a honra e glória do Senhor. Então pega na mão desse irmão, coloca ele de pé e diga para ele: não vai morrer no meio desse naufrágio. Não vai morrer nessa embarcação. Deus está dando uma rota nova nesse culto. E um direcionamento novo. Paulo chega em Malta. Só que quando ele chega em Malta, já vem o primeiro milagre. Os bárbaros recebem ele não com pouca humanidade. Se não é pouca, é muita. Bárbaros são conhecidos pelo requinte de crueldade. Só que no contexto bíblico também por falar o hebraico original. Quem era para receber eles com honra, recebe com banquete. Segundo o milagre do texto. O texto diz que eles recebem ele com fogueira. Em um ambiente onde havia chuva. E o que apaga fogo? Água. Por que tem chuva e tem chama acesa? É porque quando Paulo chega no ambiente, Paulo não fica de boca fechada. Paulo diz: eu preciso se movimentar. Eu preciso buscar graveto. Não entendeu? Pode ter tempestade, pode ter chuva, pode ter vendaval. Enquanto você estiver buscando graveto,
a chama do Espírito Santo não apaga. O texto diz que uma serpente fere a Paulo sobre as tuas mãos, a víbora. Mas sabe o que eu amo desse texto? É porque graveta a gente não pega em cima, graveta a gente pega. E para mim buscar graveto é só de joelho no chão. É Deus dizendo, sabe por que a serpente, ainda que tocou em você, não fez efeito? Porque teu joelho estava no chão. E quando nós nos ajoelhamos para buscar graveto, ao nosso redor tem anjos, querubins e serafins. Ao nosso derredor, o adversário tentando, mas os anjos trabalhando 24 horas para dizer, ninguém toca porque é meu ungido. Sabe por que a chama não apaga? E porque muitas das vezes a serpente se apresentou nesta casa tentando paralisar tudo e não deu certo para ela? Por quê? Porque aonde tem fogo do Espírito Santo, não tem adversário que se coloque de pé. É Deus dizendo, a serpente tentou entrar no nosso meio, mas a chama que arde no culto da laje, não deixa essa serpente ficar de pé. Aonde tem chama do Espírito Santo, tem livramento do Espírito Santo. Feche teus olhos, que eu oro por você. E o meu amigo me ajuda a cantar um hino que eu não sei qual que ele vai cantar, mas eu quero ouvir ele louvar de novo. Eu quero orar por você. Mas antes de eu orar por você, eu preciso falar algo para duas pessoas aqui. A primeira é o senhor que subiu a escada junto comigo, está na minha direção. É que alguém jogou aparência, é que alguém não deu credibilidade, mas o Senhor conhece o que vai dentro da tua alma e do teu coração. Tu não veio para esse culto em vão. Tu veio para esse culto para levar a resposta de milagre. Milagre a gente não explica como acontece, a gente vive na pele. Você subiu a escada, você passou pela minha frente. E quando você subia, Deus disse assim, ó, diga para ele que eu estou marcando a história dele. Diga para ele que eu estou marcando a vida dele. Diga para ele que eu sou o Deus de livramento que desci aqui hoje. Coloque a mão sobre teu coração, filho. Isso. Diz o Senhor, te livra de uma estafa. Visita o teu coração. Desentupo tudo que está entupido aí dentro. E te dou uma data de aniversário para confundir o homem. Se prepara para viver novidade de Deus. Se prepara, porque quando o céu te abraçou, te escolheu e te levantou, ele diz, esse é meu para viver milagres sobre a terra. Conta os dias, conta as horas e conta os minutos, e receba livramento da parte de Deus. Aonde o adversário disse, eu boto luto na casa dele, Deus está dizendo, eu coloco culto de ação de graça, de vida nova. Recebe da parte de Deus e fecha as tuas mãos. A senhora que está atrás de você, levanta a mão, minha filha. A oração sobe às narinas de Deus. E não tem oração que fique barrada de alguém que adore ao Senhor, que Ele não mova a teu favor. O céu está se movimentando por amor a alguém da tua casa. O céu está se movimentando por alguém que tu está orando. E Deus diz, o que você está orando hoje vai sentar do teu lado para adorar amanhã. Tem culto de milagre liberado. Abre a mão. Eu vejo, irmã, eu estou toda arrepiada. Eu vejo e eu ouço. Eu ouço você dizendo assim, eu preciso contar que eu e a minha casa somos do Senhor Jesus. Nenhum se perde, viu? Porque eu entro hoje no campo de guerra para salvar por amor a ti, diz o Senhor. Feche teus olhos e oremos a Ele. Oh Espírito Santo, isso.
Você vai orar agora, é isso. Quando tudo diz que não, a sua voz me encoraja a prosseguir. E ainda bem que a voz dele fala com a gente, né? Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. É aí que Jesus se apresenta. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não podem me frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. Deus me impossível Não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. o Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Se possível, abrace alguém que está do teu lado e olhe por ele, vai. Quando tudo diz que não, Tem alguém aí precisando de uma oração, vai. tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, e o que dizem sobre mim não pode. Venha em meu favor e cumpra em mim seu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta. Me faz prevalecer. O Deus do impossível, Desistiu de mim. sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Saia desse culto sabendo que a rota de Deus é boa, perfeita e agradável. E a rota dele não é a morte, a rota dele é milagre na casa. Quem acredita, joga a mão pro alto. Toma o teu lugar adorando a Jesus. Deus abençoe.